E eu vou convidar agora o doutor Jorge Rocha, o nosso parceiro aqui na Retina Bahia, secretário-geral da Sociedade Brasileira de Retina e Vita, e eu vou passar que ela está pedindo para apresentar o médico. Ciúme mesmo, aquele doutor Jorge é uma pessoa super querida, que abraçou a causa com carinho, com amor. A gente tem muito a agradecer, mas demais, tanto ele como a doutora Débora, que depois a gente vai falar. Tá? Muito obrigada do fundo do coração. Bom dia, gente. Alô, alô. Bom dia, gente. Muito bom estar aqui com vocês nesse manhã de sábado, último dia do Congresso Norte-Nordeste de Oftalmologia aqui na Bahia. Eu sou homem, branco, careca, uso óculos, tenho 1,81 m e 52 anos. Está com uma barba chacoalha. Ah, sim. Estou com... Este ano, pela primeira vez, estou usando barba. Não usava. E como a Angela já falou, eu sou secretário-geral do CBO, que é o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Sou secretário-geral também da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo. Sou diretor do Congresso Mundial de Retina e agora ganhei mais um cargo. Sou diretor da Latinoamérica da Academia de Oftalmologia do Oriente Médio, lá em Dubai. Acabei de receber essa situação agora. E esse mês é muito especial. Hoje é dia 1º de abril. Abril marrom. Certo? Abril marrom não é por causa do dia da mentira, não. É por causa do mês dedicado às causas de prevenção à cegueira. Nós acabamos de entrar hoje no mês que se dedica à prevenção à cegueira. Não é à toa que eu estou de marrom hoje. Certo? Então, eu não tenho muito tempo para falar, porque você coordena a próxima sessão, mas a Ângela me pediu para falar alguma coisa sobre retinopatia diabética. Então, retinopatia diabética é uma epidemia. O mundo todo tem, só está aumentando. O Brasil se calcula que tem em torno de 16 milhões de pessoas com retinopatia diabética. E é muito grave, porque retinopatia diabética causa cegueira em pessoas jovens, entre 20 e 50 anos de idade. Se imaginar que o mundo calcula-se que a Organização Mundial de Saúde calcula que tem 76 milhões de pessoas cegas, 1,5 milhão aqui no Brasil, e grande parte dessa aqui no Brasil é secundária retinopatia diabética. Nós temos o diabetes muito mal cuidado no nosso país, e isso, quem trabalha, como eu trabalho no SUS, vejo isso, casos dramáticos, muito frequentemente. E essa retinopatia diabética, a primeira coisa que todo mundo precisa saber, que é popular, que você tem um aumento de açúcar no sangue. Precisamos cuidar desse açúcar no sangue, porque esse açúcar no sangue vai destruir todos os vasos do corpo, não é só do olho, das pernas, do rim, do coração, da cabeça. E a pessoa precisa ir para o endocrinologista. Às vezes, quem faz o diagnóstico é o oftalmologista, porque ele nunca tirou sangue para testar o açúcar, e um dia ele vai no oftalmologista e a gente faz um exame de fundo de olho e você vê que tem retinopatia diabética, manda ele para o médico, ele faz o exame de glicemia e aí ele está com diabetes. Mas precisa-se, primeira coisa no combate ao diabetes é o diagnóstico e aceitação da doença. A pessoa precisa aceitar, a família precisa aceitar, porque é um casamento. A gente não cura o diabetes. O diabetes vai conviver com você até os últimos dias de sua vida. E você tem que decidir se você quer conviver ele bem ou mal. Então, tem que aceitar a existência da doença, aceitar que você é diabético. E daí em diante, você mudar seus hábitos de vida, mudar sua forma de pensar, para você conviver bem e viver até os 100 anos bem. Tem gente com 70, 80 anos, 90 anos com diabetes? Tem. E vivendo muito bem. A gente tem uma oftalmologista aqui na Bahia, que diagnóstico de diabetes aos 3 anos de idade, e ela já passou dos 50 e ganhou a medalha de 50 anos de diabetes sem nenhuma complicação. Maravilha. Entendeu? Por quê? Disciplina, aceitação da doença e conviver de uma forma maravilhosa com a doença. Alô? Desculpa. Então, ela convive muito bem com a doença.
temos o Dia Mundial do Diabetes, dia 14 de novembro. Dia 14 de novembro é o aniversário de nascimento do médico Frederick Betting, que descobriu a insulina. Até naquela época, se eu não estiver errado, 1921, certo? As pessoas morriam de diabetes rapidinho. Você fazia o diagnóstico, era 2, 3 anos, a pessoa morria de diabetes, não tinha nada para fazer. Não tinha remédio nenhum. E diabetes sem tratamento mata rápido. E aí, esse cara descobriu, e as pessoas começaram a viver mais. Até então, ninguém sabia que tinha diabetes no olho. Por quê? Porque não vivia o suficiente para ter diabetes no olho. Aí, quando tomou insulina, passou a viver e começou a ter diabetes no olho. Porque deu tempo. Antes morria tão rápido que não dava tempo. Destruiu o rim logo, tinha alterações metabólicas graves e a pessoa morria. E aí o diabetes, ele pode atingir a visão, pode deixar você cego de diversas formas. Primeira coisa que tem diabetes, ele começa a ir para o oftalmologista. Ele tem que ir para o oftalmologista e fazer um exame que para a gente é super simples, que é o exame de fundo de olho, mapeamento de retina. Um aparelhozinho que bota na cabeça, olha lá dentro, você consegue ver os vasos, ver tudo dentro do seu olho. Então, esse exame é o primeiro que tem que ser feito. E tem que ser feito todo ano, mesmo que você não tenha nada. Você não precisa ter nada, porque um dia pode aparecer e a melhor forma de você ficar bem é o diagnóstico muito cedo, que a gente chama de precoce. É você, no primeiro dia que se tiver qualquer coisinha, alguém descobrir. E daí em diante, tratar você para que não tenha mais nada. Então, tem que ir todo ano. E especificamente, se já tiver alguma coisa, você vai ter que ser encaminhado ao oftalmologista específico que trata da retina, que é o retinólogo. Descobrindo que você tem retinopatia diabética, tem vários outros exames que tem que ser feitos, como a angiografia, que é um exame que injeta contraste na veia para você ver os vasos com nitidez dentro do olho. Tem um outro chamado tomografia de coerência óptica, popularmente conhecida como OCT, que é a sigla, que é uma tomografia que você vê a retina por dentro. E isso você vai fazendo para ter informação de qual a gravidade da doença. Como a gente vai ter que tratar essa doença. Então, você tem a tomografia, você tem a angiografia, que são exames muito frequentes atualmente. Existem outros mais sofisticados, como a angiografia por tomografia de coerência óptica, também conhecida como CTA. Não é popular ainda aqui no Brasil, é caro. E te digo que neste momento não é tão necessário. Às vezes a gente lança a mão, faz, mas não é essencial para o tratamento. E aí você tem alteração nos vasos, esses vasos podem se romper e causar sangramento pequenos, e principalmente uma coisa que chama edema, porque o vaso não funciona bem, é como se fosse uma mangueira furada. Se a mangueira está furada, sai água. Essa água sai dentro da retina e vai inchando. Incha no local que você enxerga. E se você tem água no lugar que você enxerga, você começa a não enxergar. E aí você tem edema na região que a gente chama que é mácula, que é o centro da visão. E esse edema de mácula vai causar perda de visão progressiva. O que fazer? Existem vários tratamentos para isso. Depois que você passar pelos exames, OCT, angiografia, vai se definir qual o melhor tratamento. Hoje existe, pelo menos aqui no Brasil, 4 modalidades diferentes. Você pode usar o velho e antigo laser, que todo mundo que tem diabetes já ouviu falar nessa palavra. Você pode fazer as aplicações de antiangiogênico, que são medicações que vão tentar limpar toda essa água que está dentro da retina, ou implantes de corticoide, ou esteroides, que são substâncias que também atuam muito bem para limpar essa água. E em algumas situações, cirurgia. Existem situações de edema de mácula que a cirurgia beneficia muito o paciente. Então, tendo o edema de mácula, que já é uma complicação do diabetes, tratar. Não adianta guardar isso, porque quanto mais você vai demorando, a retina vai ficando danificada e chega uma hora que não dá para fazer nada. É como se tivesse enchido de água aqui dentro dessa sala e as paredes ficassem tudo manchadas.
Quanto mais rápido secar essa água para tentar recuperar aqui dentro, vai ter menos trabalho, ou se demorar demais, vai ter que jogar todos os móveis fora, o chão fora, porque não tem mais nada a fazer. Entendeu? O tempo é terrível. Quanto mais rápido a gente atua, mais chance a gente tem de recuperar. A medicina ainda não recupera tudo. Tem seus limites. A gente não consegue resolver tudo ainda. A gente continua morrendo, continua ficando cego. Então, hoje se consegue fazer muito, mas tudo depende de quando. E aí, além da edema de mácula, o diabetes ainda pode ser mais grave. Ele pode começar a fazer hemorragia dentro do olho. Pode sangrar muito dentro do olho. Sangrando muito dentro do olho, às vezes o sangramento é pequeno, você espera alguns dias, ele limpa sozinho. E você vai tratar com laser ou com antiangiogênico para evitar que sangre de novo. Mas se for muito sangue, aí é uma cirurgia para fazer. Uma cirurgia muito delicada, muito complexa, chamada vitrectomia. Você vai entrar dentro do olho, remover um gel que temos lá dentro que chama vítreo, e você limpa esse vítreo, faz laser para tentar curar esse olho. Se você não trata essa hemorragia pode ficar o resto da vida você sem enxergar e pode continuar piorando e você descolar a retina. O diabetes causa descolamento de retina da forma mais grave possível, porque ele começa a criar vasos anormais. Esses vasos anormais puxam a retina, descola, sangra e vai destruindo todo o sangue que chega à retina. E você perde a nutrição da retina. A retina começa a não ter como se alimentar, não tem oxigênio, ela vai atrofiando. Então, também para tratar os casos muito graves de descolamento de retina, o tratamento é a vitrectomia. Temos que fazer a cirurgia. A cirurgia cura todo mundo? Não, não cura. Tem muita gente que vai operar já no caso final e vai perder o olho. Mas mais de 50% das pessoas a gente consegue estabilizar a visão e melhorar alguma coisa a visão e a pessoa não ficar cega. Mas casos muito avançados, tem muitos que não conseguem se recuperar. Então, se faz tudo para se descobrir logo e tratar cedo, para nunca chegar a ter um descolamento de retina por diabetes. Ninguém quer tratar paciente muito grave, porque ninguém quer deixar o paciente perder a visão. Para a gente, médico, é terrível, certo? É como você perder um olho, é como se o paciente tivesse morrido na sua mão. É terrível. Infelizmente, acontece. Por que acontece? Porque a gente não é Deus, porque a gente é médico, tem limitações. E a gente não queria que aquilo acontecesse, vai lutar de todo jeito, mas às vezes a gente perde. A gente não ganha sempre. E por isso que a gente fica sempre falando, vá para o médico todo ano, não deixe de ir. Porque é terrível quando você, às vezes, começa a tratar o paciente, ele some e já volta numa situação que você não tem mais nada a fazer. E, além disso tudo que eu falei, que é o edema de mácula, hemorragia vítrea, descolamento de retina, ainda tem outra coisa mais terrível que o diabetes causa, que é encher de vasos anormais a íris. Essa coisa coloridinha que a gente tem, que todo mundo é pretinho, azul. Essa íris não é para ter vaso anormal. Se essa íris começa a ter vaso anormal, causa um glaucoma terrível, chamado glaucoma neovascular. E de muitas vezes é terrível, a gente não consegue melhorar. O glaucoma neovascular é uma das situações mais terríveis que o médico pode enfrentar. E a batalha nem sempre a gente ganha. Algumas vezes a gente consegue recuperar o paciente, consegue restituir a pressão do olho, mas muitas das vezes a gente não consegue, mesmo com todos os recursos que existam, não salvamos 100%. Então, gente, em resumo, o diabetes está aí, certo? É um diagnóstico que cada dia está se tornando mais frequente. Todo mundo deve ter um parente, um amigo, alguém que tem diabetes.
É muito difícil na família de alguém não ter alguém com diabetes. Eu devo ter uns 3 ou 4 na minha família. Mas tem que ser recebido esse diagnóstico e aprender a conviver. Não adianta negar. Não adianta achar que, não, meu açúcar só sobe no dia que eu estou estressado. Não, você tem diabetes, você tem diabetes. Você tem que ir para o endocrinologista, você tem que tratar com vários médicos, endocrinologista, cardiologista, porque você, geralmente vem junto a pressão alta, que é grave, se agrava mais com diabetes, você tem que ir para o oftalmologista, você tem que mudar a sua alimentação, você tem que fazer exercício físico, você tem que ter uma vida saudável. E aí você vai chegar aos 100 anos bem. Tá? Então, o diabetes já foi muito pior. As pessoas morriam de diabetes. Rapidinho. Hoje a gente vive com diabetes. A gente não curou ainda o diabetes, um dia a gente vai chegar lá. Um dia a gente vai curar esse treco pela genética. Pela genética. Mas hoje, infelizmente, ainda não chegamos lá para mudar o gene, para você funcionar bem, você ter sua insulina e você não ter o diabetes. E o oftalmologista, ele trata uma doença que ele não cura. Porque o diabetes é no corpo inteiro. A gente só trata o olho. E uma coisa que vocês têm que, talvez a última coisa importante que eu vou falar, escutem bem. Se você tem o diabetes no olho, e aí daquele momento você descobriu que está grave, você toma vergonha na cara e vai tratar o diabetes e controla o açúcar. Não vai melhorar o olho. Não tem mais jeito, você vai ter que tratar o olho. O açúcar sendo controlado ajuda você a ter uma melhor resposta, mas não cura o seu olho. Não fique achando porque agora minha glicemia está abaixo de 100, eu vou ficar bom. Não vai. Você tem que terminar o tratamento do olho, senão você vai perder o olho. Depois que o negócio começou a dar errado dentro do olho, tem que tratar o olho. Não adianta mais só a glicemia. A glicemia, se você tivesse tido bem, você teria evitado milhares de coisas. Mas depois que começou, você tem que tratar o olho. Então, gente, pela avançada hora, eu não vou alongar mais. Agradecer mais uma vez estar aqui. É um prazer muito grande. Eu já convivo com a Retina Brasil há muitos anos. A primeira vez que eu encontrei Ângela foi no Ceará, quando foi em 2015. 18, foi em 2018 que fui chamado no Ceará para dar uma palestra. E aí eu me encontrei com essa pedra preciosa. A gente conversou bastante. Essa já era da Retina Brasil naquela época. Ela nem era da Retina Brasil ainda. E a gente começou a conversar sobre retinose suplementar. Isso em 2018. De lá para cá, a gente já vem falando todo ano. A gente se encontra em algum congresso todo ano, a gente conversa. Eu vou muito ao Ceará, tenho muitos amigos no Ceará. E depois tive a felicidade, numa reunião do CBO com a Retina Brasil, que eu descobri que ela era presidente da Retina Brasil. Eu nem sabia. Certo? E ela também não sabia que eu fazia parte da diretoria do CBO. E o ano passado a gente trabalhou junto e teve muitas vitórias. Certo? Com o Conselho Nacional de Saúde, que o Retina Brasil tem um assento e que é uma instituição muito importante, porque ela influencia o Ministério da Saúde e o que vai estar em pauta para a gente conseguir tratar as pessoas. Certo? Para a gente conseguir fazer as coisas, temos que, no país democrático, seguir as regras, e uma dessas regras é você saber como falar com quem tem o poder para as coisas funcionarem. E, no nosso caso, o Ministério da Saúde. O Conselho Nacional de Saúde é muito importante para isso. O CBO trabalha junto com a Retina Brasil já há algum tempo. A gente vai ter uma pauta agora, que você acabou de falar, 11 de maio, que é segunda-feira. Segunda-feira a gente tem a primeira reunião em conjunto para decidir qual vai ser a estratégia que a gente vai levar para o Conselho Nacional de Saúde para a gente conseguir botar coisas novas, botar as coisas para funcionar, porque tem muito que trabalhar para evitar a cegueira no nosso país. Então, muito obrigado. Feliz 1º de abril, mas não dia da mentira, o mês dedicado à cegueira. Obrigado.